Começa agora mais um Fala Condomínio, com Leonardo Matti. Convidado de hoje, Múcio Lopes. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Fala Condomínio, que vocês já estão acostumados, né, a entender, a falar sobre o mundo condominial, saber como que funciona o processo de zeladoria. A gente já conversou com a equipe da advocacia, já conversamos com síndicos profissionais, excelentes gestores, pessoal de contabilidade, assim ó, a gente já conversou com um monte de gente para conseguir ajudar você que está aqui nos ouvindo a entender como funciona um condomínio, como funciona uma administradora, quem cobrar, né, quais são os direitos e deveres seus como moradores, também como síndicos, prestadores. A ideia é trazer bastante conhecimento para você, aprender bastante aqui no nosso podcast e você mandar suas dúvidas aqui embaixo. Aproveita, se inscreva no canal, segue a gente, ativa o sininho, toda aquela coisa para você ficar por dentro de tudo que nós estamos fazendo. Nós temos uma pessoa sensacional aqui hoje, que é o Múcio. Antes, Múcio, de eu passar para você se apresentar, para dizer um pouco sobre a história da Viver Bem, contar, né, o que vocês fazem, como que vocês chegaram até onde vocês chegaram, os caminhos que vocês têm de sucesso, nós, em nome da Yukondo, gostaríamos de trazer um presente para você. Por essa você não esperava, né? Mas você não esperava. Muito obrigado. Olha só. Que recepção sensacional. Temos um presente para você, pode abrir, fica à vontade para mostrar para toda a turma aí. Deixa eu redar esse café. Olha lá. Que bacana. Um mimo sempre é bom, né? Olha aí. Ó. Esse aí você vai colocar lá na Viver Bem. A caneca exclusiva da Yukondo para convidados. Essa aí, hein? Que linda, hein? Exclusiva para convidados. Todo síndico é cafezeiro, né? Então, tomar um café, um chá. Copinho também. Nossa, muito top. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Pode fechar isso? Pode fechar, a gente coloca ela aqui. Daí não... maravilha. Múcio, muito obrigado, tá? Por ceder o seu tempo, por estar conversando aqui com a gente e fica super à vontade para falar sobre você, sobre a Viver, a se apresentar para toda a turma que está aqui nos ouvindo e aí a gente vai conversar. Tá certo. Agradeço. Falar de condomínio para mim é satisfatório demais. É o que eu amo fazer, né? E ter essa oportunidade de falar um pouco mais da minha trajetória, do nosso trabalho, da nossa empresa é sempre gratificante demais e agradeço de coração a oportunidade de estar aqui com vocês, de ser lembrado nesse momento tão importante, né? A minha trajetória como síndico profissional, ela começou de uma forma muito inusitada, né? E normalmente os síndicos, principalmente vamos dizer os mais antigos, que agora a gente está tendo muitos síndicos surgindo, muitos síndicos profissionais e tal. Mas eu vim de 2016, né? Uhum. Então, eu e minha esposa compramos o nosso apartamento em 2013 para 2014, com a perspectiva de entrega. E o empreendimento atrasou demais a entrega e a gente participando nos bastidores, né? Acompanhando a movimentação do pessoal. Que eu não tinha nenhuma pretensão de ser síndico, né? Engraçado que a maioria dos síndicos falam isso, né? Nenhuma pretensão de ser síndico e olha onde é que nós estamos hoje. E aí, em 2016, me torno síndico do meu prédio, né? Um condomínio residencial em Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte, com 448 unidades, 28 torres, muita coisa para resolver, problemas deixados pela gestão anterior, que, assim como é comum hoje, né, síndicos que não têm a expertise, assim como eu também não tinha, assumiram condomínios e deixam algumas situações para você resolver, né? E por lá eu fiquei 7 anos como síndico daquele residencial, e nós fizemos muitas coisas lá. Eu tenho uma gratidão enorme pelo Residencial Santa Luzia lá. Vou até deixar um oi pro pessoal lá. Tenho um apartamento lá ainda e tal, mas não estou mais à frente da gestão, né? E aí, eu trabalhava numa empresa de engenharia. Eu venho da área de mineração, então eu trabalhava numa mineradora e depois na área de engenharia. Passei para um outro setor em Belo Horizonte e sendo síndico e trabalhando nessa empresa de engenharia, né? E aí, rapaz, eu multei um morador num bloco lá no apartamento porque o visitante dele estacionou o carro fora da vaga. Uhum. E aí, essa pessoa me procurou, né, esse morador, e falou... eu estava esperando que ele fosse me questionar por eu ter multado ele, por eu ter estacionado o carro fora do lugar. Ele achou sensacional o que eu tinha feito. Eu já estava preparando para escutar tudo que ele ia falar na minha cabeça. Porque você tá me multando, não... Nossa, Múcio, eu preciso de um cara assim lá no meu prédio, porque o meu condomínio é uma bagunça, ele fica aqui perto, vamos lá para você conhecer, eu vou te apresentar pro conselho e tal. E eu, não, sem chance, eu tô trabalhando, não tenho menor pretensão de ser síndico de outros prédios, porque esse aqui já me toma um tempo tremendo.
E ali surgiu uma chaminha, né? De algo que poderia vir a acontecer mais adiante. Mas até aquele momento, zero possibilidade. Era um negócio que eu não cogitava. Eu fui eleito síndico num momento... numa situação que eu estava uma questão muito complicada dentro do condomínio financeiramente, vamos dizer assim, né? Eu estava desempregado, da crise da construção civil de 2015, que realmente devastou as empresas de engenharias no Brasil, e eu fui vítima, perdi o emprego, né? Então, eu fui assim, falei, ser síndico desse condomínio vai ser uma situação que vai me auxiliar para eu poder ter uma renda, né? Trabalhar, e eu já era muito envolvido com o condomínio. Eu fazia parte do conselho de obras do prédio. Imagine, 448 apartamentos. 448 apartamentos. Exatamente. 448 apartamentos. A gente tem uma estatística de que moram mais ou menos entre 2 a 3 pessoas em cada apartamento. Você falava com quase 1.000 pessoas. Se levar em consideração quem entra e quem sai, você falava com 1.000 pessoas. Exatamente. Praticamente. E considerando que esse tipo de empreendimento facilmente tem mais de 3 pessoas, né, no apartamento, então a gente tem aí mais de 2.000 pessoas numa tratativa inicial do residencial, né? E aí, numa semana eu não trabalhava, não tinha emprego, participava, na outra eu já estava sendo eleito no condomínio, né, participando da movimentação com o pessoal, fui eleito no condomínio e me tornei síndico. E aí continuei trabalhando fora, seguindo a minha vida, eu e minha esposa, a gente sai aquela rotina de todo brasileiro, né, sai de manhã e volta à tarde, aquela história toda. E aí saí um ano e pouco depois, saí desse trabalho que eu estava e fiquei só como síndico. E aí que me acendeu a oportunidade. Falei, gente, e aquela ideia de começar a pegar outros condomínios? Porque teve esse caso específico que eu acho interessantíssimo, a partir de uma aplicação de uma multa, né? Você ser convidado para ir para um outro condomínio, achei muito interessante. Eu nunca tinha escutado essa. Nunca tinha escutado isso. Surgiram alguns reconhecimentos na região, porque o residencial, onde nós começamos o trabalho lá, realmente ele desenvolveu demais, né? Eu peguei o condomínio inicialmente com aproximadamente R$20 mil em caixa e devendo, ou seja, não era uma receita sobrando, era uma receita de débito. Um condomínio novo, com 1 ano de entrega, que perdeu praticamente todas as garantias, aquelas fáceis de resolver. Ninguém sabe que legalmente as garantias são maiores e tal. Então, foi para mim uma missão muito, muito árdua, né? Você ter que assumir um condomínio e resolver todos esses problemas e sem experiência, né? E aí deu super certo. 7 anos depois, eu saí de lá, 2021, 2021 para 2022, 7 anos. Depois eu saí do condomínio e deixei quase R$300 mil de fundo de reserva, além de diversas melhorias que nós fizemos. Cobrimos todo o estacionamento. Era um prédio que faltava água quase toda semana. Hoje não se fala mais em falta de água. Quando eu saí, né? Hoje fizeram uma implantação com o novo síndico que está lá com o poço, enfim, e sanou de vez o problema. Questão econômica, mas foi uma trajetória muito interessante de início, né? Sim. Hoje é muito comum síndicos que estão iniciando a trajetória me procurar para trocar uma ideia e tal. Eu sou muito aberto com relação a isso, porque eu sei o desafio do início, né? E aí você poder sentar com uma pessoa, trocar uma ideia com ela e ajudar. Semana passada, uma síndica de um condomínio me procurou, que ela estava montando uma administradora. E ela falou, olha, eu sei que você tem uma empresa, que você faz esse trabalho, mas eu queria muito saber se você poderia me ajudar com algumas dicas. Já me falaram bem de você, de pessoas que você ajudou. E, claro, sem demagogia nenhuma, o mercado ele é enorme, né? Nós temos cidades no Brasil que já tem mais condomínios do que residências, casas, né? E Belo Horizonte está caminhando demais para verticalização. Então, por que não ajudar? Não tem problema nenhum. Nós temos que entender que nós estamos num mercado onde, quanto mais saudável ele for, melhor vai ser para todo mundo. Saudável, eu digo, de estrutura, de conhecimento, de engajamento dos profissionais, né? Você vê que São Paulo está anos-luz na frente, né? Em termos de Belo Horizonte. Você vai implantar num condomínio hoje, já está sendo comum, mas graças ao trabalho dos síndicos profissionais nesse sentido, os mercadinhos, carro de aluguel, lavanderia. Era um absurdo você falar isso aqui há 5 anos atrás. O pessoal já achava que vai quer fazer um comércio dentro do condomínio. Enquanto que São Paulo já é muito normal, né? Já funciona muito evoluído lá. Para quem está nos ouvindo aqui, o Múcio, ele é uma celebridade aqui em Belo Horizonte, porque ele é conhecido como Síndico Múcio, não é verdade? Por quê? Porque o pessoal realmente chega até você para pedir esses insights, para te conhecer, para, né, pedir como que podem iniciar esse processo de síndico profissional, né? E qual que é o próximo passo que tem que dar e erros que podem ser evitados. E o mais interessante dessa história que você comentou do começo, Múcio, é
é que a gente tem o costume de falar aqui que quando, né, a gente tá morando no condomínio e a gente passa alguém ali, levanta a mão, não, vou me candidatar, você é meio que sugado para dentro desse mundo, né, de síndico. E você começou, não foi pelo nível fácil, você começou pelo nível difícil, porque primeiro, pela trajetória sua, você não tinha experiência, né, no setor, você pegou de largado um condomínio de 448 unidades, né, você falou 28 torres, é isso, né? Isso. 28 torres. Eu fico imaginando o tanto de caixa de gordura que tem, o tanto de caixa... São torres, né? Então, quanta caixa d'água tem também, sem contar a quantidade de moradores. Então, você já começou no modo que é... Cara, quer saber? Eu vou mesmo... Mais difícil. Eu vou mesmo começar pelo mais difícil e não vou começar pelo mais simples. Nesse momento que você começou, o que mais te despertou dificuldade, né? O que mais você estava ali nos primeiros anos, né? Se elegeu e tal, mas nos primeiros anos, o que mais te gerava de problema? Sem contar que, para quem está nos ouvindo, eu vou repetir aqui os números, tá? O condomínio que você estava, esse condomínio, ele estava com um débito de R$20 mil e chegou a 300 mil de fundo de reserva quando você entregou e passou isso para frente. Olha, isso se chama gestão profissional. Não tem outro nome. Isso é gestão profissional. Quais foram as dificuldades que você teve? Por isso que, como eu estava falando, eu tento ajudar os síndicos que estão começando, porque essa foi uma das minhas maiores dificuldades, né? É claro que a gente tem administradoras que assessoram a gente, né? A administradora que estava nesse residencial, ela ajudou sim, inegável, eu sou muito grato a eles por esse trabalho, por esse apoio que fizeram, mas aquela questão de você realmente poder conversar com um síndico, não tem. Hoje em dia você consegue algumas pessoas, né? Eu não vejo os colegas síndicos como concorrentes, eu acho que são parceiros de trabalho. Você vai para uma assembleia, você vai concorrer com síndicos, mas, cara, ganhou, perdeu, bola para frente, vamos continuar trabalhando, porque a gente, né, tem muitos síndicos que nos veem como concorrentes e vão para uma batalha numa assembleia de eleição. Eu já fui muito agitado nisso, vamos dizer assim, né? De chegar e querer ganhar e tal. Hoje em dia, não. Se eu ganhei, ganhei. Se eu não ganhei, bola para outro, que tem prédio demais para a gente poder trabalhar. E a dificuldade no início, a gente tem síndicos parceiros que a gente faz, né, as reuniões, o network, mas a gente está fazendo network com concorrentes. Então, na verdade, eu quero aproveitar os networks para a gente poder ajudar uns aos outros na precificação, eliminar os maus prestadores de serviço, que é o que mais tem, infelizmente, os aproveitadores, empresas que não prestam as assistências devidas. Esse é o interessante, você trocar ideias. Quais são as experiências que você pode alcançar de sucesso em outros condomínios que você pode trazer para a sua carreira, né? A gente tem um grupo, né, que movimenta de síndicos em Belo Horizonte, o Trem de Síndico, que é uma equipe mineira que está se juntando, né, para poder se organizar nesse sentido. E por que a gente não pode, por exemplo, compartilhar modelo de contrato? Talvez o colega X ele tenha um modelo de contrato que preserve muito mais ele na prestação de serviço do que o meu contrato. Talvez o meu contrato tenha falhas. E ao longo da minha trajetória eu descobri muitas falhas nos meus contratos. Mas por que a gente não pode sentar e entender isso, né? Por que a gente não pode conversar sobre empresas boas na prestação de serviço, né? Nesse sentido é que eu vejo essas dificuldades que hoje a gente vivencia, mas nós evoluímos demais. Na minha época, quando eu comecei como síndico profissional, você falar que você é síndico profissional, a pessoa não entendia. Normalmente eu falava, sou síndico contratado, síndico terceirizado. Hoje não, hoje síndico profissional é uma referência. Entendi. Não é uma profissão regulamentada, mas é uma referência, né? E está mais fácil o caminho, mas graças a essas pessoas que estruturaram, pavimentaram esse mercado para quem está chegando agora. E tem atraído pessoas porque, sem sombra de dúvidas, é rentável, né? Mas existe um filtro que acaba que as pessoas que não têm preparo, elas não vão permanecer. Sim. E por que não ajudar essas pessoas para que possam ser bons prestadores de serviço com a gente, né? Você, Múcio, o que a gente acredita demais mesmo, que o mercado de administradoras, o mercado condominial, síndicos, tem que ser um mercado que tem que ser cada vez mais profissionalizado. As empresas, os prestadores, toda a equipe tem que ficar cada vez mais profissional. E vem muito mesmo de encontro com isso que você está falando, de ver as outras pessoas como parceiros. Só para você ter uma ideia. E se ajudar, né? Todo mundo se ajudar. Só para você ter uma ideia, no Brasil são mais de 550 mil condomínios. E nós sabemos que existe um déficit habitacional no Brasil e o número de condomínios que estão sendo entregues pelas construtoras está cada vez maior. Hoje,
o volume, né, está cada vez maior. Hoje, nós não temos uma taxa de juros no Brasil, na data de publicação desse podcast, nós não temos uma taxa de juros no Brasil que está favorável, né, à compra de imóveis, investimentos e tudo mais. Mas mesmo assim, a gente vê milhares de condomínios sendo entregues no Brasil todo ano, né? E por que a profissionalização desse mercado vai ser melhor? Porque os moradores, ainda hoje você deve escutar isso com bastante frequência também e sentir no mercado, os moradores, eles ainda têm uma resistência com relação à pessoa que vai fazer a gestão, com relação ao síndico. Os moradores, eles, coisas que há 10, 15 anos atrás cabia, né, você ter uma pessoa, como você contou a sua história, pessoa que foi lá e estava ali passando, de repente levantou a mão, falou, sou síndico, né, isso daí já começa a não ter mais espaço, está caminhando para isso. E quanto mais conscientização os moradores entenderem e escutar isso, síndico profissional, quanto mais nós criarmos essa energia, nós, desse mundo condominial, melhor para o nosso mercado. Porque daí as pessoas vão ser muito melhor atendidas, os moradores vão ter um serviço com muito maior qualidade, nós vamos ter menos negligência, menos crimes, sejam cíveis ou penais, né, criminais acontecendo dentro dos condomínios, porque vai ficar um ambiente muito, muito melhor, um ambiente profissional. Então, assim, ó, isso que você está falando e está fazendo, sabe, de ajudar o próximo, é de tirar o chapéu. E a gente conhece muita gente que faz isso também, mas ainda sentimos um pouco de resistência do mercado, sabe? Muito legal, muito legal. E para o pessoal entender, Múcio, qual é o tipo de serviço que hoje você presta? Então, se, né, quem está nos escutando é um morador ou talvez um síndico que está começando e quer aprender, como que você divide e mostra essas responsabilidades que vocês têm hoje na Viver Bem? Bacana. Léo, o grande crescimento dos condomínios, como a gente está abordando aqui, né, tem trazido pessoas que não têm experiência, tanto para gerir e, por incrível que pareça, para morar em condomínios. Né? As consultoras entregam, na hora que a pessoa está comprando um apartamento, não, você vai ter uma taxa aí de 100, 150 reais, você pega um condomínio grande, eu tenho muitos condomínios grandes, então a minha expertise acaba voltando, sendo direcionada para esses condomínios grandes. A gente sabe que o rateio de despesa, menos de 200 reais é um milagre, para você ter um condomínio funcionando, né? E aí você chega com pessoas que querem morar. Eles querem morar, eles não entendem que tem regras, que existe um regulamento interno, que se o horário de mudança é 6 horas, se você chegar às 6h01, você não pode entrar, e se der 6h01, se é horário de obras, você não pode mais fazer um furo na parede. Não, eu comprei, eu sou o dono disso aqui. E às vezes a gente, como síndico profissional que não mora lá, você nem é proprietário aqui, tá querendo mandar na minha casa. Então, o que eu tenho feito nos condomínios mais recentes, né? É muito bom você conseguir entrar num condomínio, implantar um condomínio, porque além de todo o acompanhamento junto com a consultora da vistoria inicial, ou seja, você já começa a entender todo o histórico inicial do condomínio, diferente quando você pega um que já tem 2, 3 anos de desenvolvimento, com vários vícios e problemas para ser resolvido. Mas eu tenho implantado nos condomínios que ensinar os moradores a morar, né? Então, eu tenho colocado nos condomínios novos, se eu tenho uma assembleia, eu aproveito uma das pautas, eu vou ensinar o pessoal alguma coisa sobre o condomínio. O que é o regimento interno, como que funciona você entender a multa, falar para o morador que ele pode ser expulso. Você comprou um apartamento, assinou um contrato com a Caixa, se você for considerado um antissocial, você pode ser expulso daqui. E a pessoa regala o olho, eu posso te multar em 10 vezes a taxa de condomínio, que é o que permite a legislação, se você não cumprir o que determina as regras, né? E aí, costurando isso, desde a gente chama de palestra educativa, né? Ensinar as pessoas a morar no condomínio, explicar para eles as regras, e eu aproveito assembleias para aproveitar o quórum, né? Aproveitar que nós já fizemos isso, você chama uma reunião para falar sobre uma palestra educativa e vai 10 pessoas num condomínio que tem 300. Cara, e como é que faz para aumentar isso? Esse tipo de situação é um engajamento que a gente tenta fazer, né? Coffee break, a gente tenta colocar para começar uns 20 minutos antes, para as pessoas poderem fazer um lanche, tomar um café e trocar uma ideia. É muito comum. Até pra gente. Tem gente que às vezes você não conhece, você só conhece de WhatsApp, né? E aí eu aproveito as pautas, coloco esse tipo de assunto, que a gente troca uma ideia rapidinho, sem delongar muito no tempo. Numa segunda reunião eu coloco sobre as medidas de prevenção. A maioria dos moradores não sabe usar um extintor de incêndio. Né? E nós vimos recente essa semana aí 2 tragédias, né, envolvendo incêndios em apartamentos que às vezes alguém poderia ajudar, né? Se você precisa conseguir 3, 4 brigadistas num condomínio, você não consegue, o engajamento é pouquíssimo, as pessoas não têm interesse em participar. Isso recai sobre a gestão, você tem que desenvolver um jeito de resolver isso. E aí você tem
mostrando as consequências para ver se você traz gente para participar. E aí, com isso, eu tento atrair pessoas, porque aí você tem os assuntos chatos, nós vamos falar de aumento de taxa de condomínio, nós vamos falar de problemas, de custos adicionais, de rateio, mas eu tenho uma pauta um pouco mais branda, que eu vou falar sobre condomínio, vou explicar como é que é o uso desses determinados materiais, como que é a situação da sua chegada no condomínio, como você trata o porteiro, porque o cara chega no condomínio, ele acha que tem um QR Code na testa dele, que o porteiro olha e fala, é morador. E se ele é barrado, ele acha um absurdo. Então, como você vai entender o lado do porteiro se você não falar? Porque eu tô do lado de cá, eu consigo falar. E a portaria é um canalizador de tudo, né? Parece que tudo vai na portaria. Se teve problema com encomenda, é na portaria. Exatamente. Se teve problema na academia, vai na portaria. Parece se as pessoas, os moradores, a galera que tá lá, não tem a instrução, como essa palestra educativa, né, que você tá comentando, se eles não sabem disso, eles vão cobrar a equipe que tá ali na portaria, independente de quem seja. Eles vão pegar e falar, pô, como é que você fez isso? Quero falar com não sei quem. Não dá só para ser síndico. Ser síndico hoje, cuidar, gerir de condomínios é muito amplo. Não dá mais para você ser só o cara que preocupa com consertar vazamento, trocar lâmpada queimada, não. É muito amplo. Você precisa cercar diversas possibilidades, né? Na Viver Bem hoje, nós temos uma contabilidade que nos auxilia na conferência dos balancetes. Nós temos uma advogada que auxilia os síndicos, né, os nossos síndicos nas rotinas com os condôminos para você não exceder, né? Nós temos muitos síndicos que a gente vê histórias de cometem excesso, né? As pessoas hoje elas estão muito à flor da pele, muito afloradas. Qualquer situação... se bobear, caminha para as vias de fato. Então, a gente tem que ter uma destreza, uma expertise para você não exceder alguns limites, né? E você tem que ter orientação para fazer isso. Então, a profissionalização, ela passa por isso. Eu sou síndico profissional. Às vezes, a pessoa está iniciando agora, intitula síndico profissional, mas não consegue... analisar um balancete. E eu não vou dizer para você que isso seja um problema, já que você tem administradoras que podem auxiliar nisso. Mas é um diferencial para quem sabe fazer. Né? Nós, lá na Viver Bem, a gente posta no Instagram, né? Síndico com a mão na massa. E tem gente que tem síndicos parceiros que às vezes me detonam. Isso não é obrigação sua, me manda no direct ou até nos comentários mesmo. Mas o que me custa trocar uma lâmpada? Se a gente consegue trocar uma torneira, o que me custa trocar uma torneira? E o meu trabalho trazendo alguma redução de custo para o condomínio são os diferenciais que a gente vai criando no mercado para realmente separar algumas pessoas, né? Algumas pessoas não. Separar e diferenciar a sua prestação de serviço. Então, hoje o síndico profissional, na minha ótica, ele está muito mais amplo do que simplesmente ser eleito, ter seu nome numa ata e pronto, né? Eu tenho condomínios hoje, Léo, a gente, mensalmente, eu estou fazendo essa verificação, porque há uns 4 meses atrás eu fui olhar isso e eu fiquei espantado, condomínios que eu saí há mais de um ano, que quem entrou lá não fez a DBE, que é a troca lá da titularidade na Receita Federal. Então a gente vê o quanto o mercado ele precisa amadurecer. E aí eu volto lá, quando eu falo que você precisa conversar com os síndicos que estão entrando, cara, você foi eleito, a primeira coisa, pede a sua administradora, vamos fazer a troca da titularidade. Tem síndico que não sabe o que é isso. Eu fui eleito, beleza, sou síndico agora. Eu quero trocar as empresas tudo, vou mandar todo mundo embora, vou resolver tudo aqui no braço. Porque antes não faziam nada, né? É sempre assim. Não, antes ninguém fazia nada, nós nem olhavam para isso e agora eu vou resolver. Nós temos um grupo na melhor de das síndicos. Intenções, né? Na melhor das Nós temos um grupo de síndicos, Léo. São 2 grupos, né? Síndicos de Belo Horizonte, tem muita gente participando lá. E tem um outro grupo que é região metropolitana. Eu estou nos 2, né? E assim, não é uma crítica, é o que sinaliza o mercado. A gente vê umas perguntas que surgem lá que fala, caramba, realmente o pessoal está muito perdido. E aí você vê sempre um síndico colega vai lá e posta, orienta, mas a minha vontade é de escrever assim, você não está sendo assessorado por uma administradora? Hoje eu sou síndico profissional e por uma conveniência do tempo eu passei a fazer administração, porque... me pediam propostas, né? Esse é até um detalhe que eu não contei no início. Eu era assim, me tornei síndico, pessoa física, né? Então eu peguei mais um condomínio. O meu segundo condomínio tinha 600 apartamentos. Só coisa assim. Esse cara é muito doido. Só coisa fácil. Mas foi uma faculdade, cara. Foi assim, tudo que eu pude aprender lá de dificuldade, de vivência, foi nesse condomínio de 600 apartamentos. É uma faculdade, tudo pode acontecer lá, né? E aí eu era síndico, pessoa física, não comentei isso, né? Em 2019... começaram a falar, você tem que estar aí com 5, 6 condomínios, você precisa emitir nota fiscal, você tem que se ajeitar nesse mercado. E aí, já pensando na possibilidade de administração de condomínio, já abri um CNPJ com o meu KNAI no jeito. Quando eu quiser fazer administração, eu já estou encaixado. E foi o que aconteceu. Que legal. Aos poucos eu fui galgando, conseguindo alcançar esse mercado aí. E o que me fez isso é porque as pessoas procuravam um síndico que pudesse fazer todo o trabalho.
né? Que pudesse chegar no condomínio e prestar o serviço unificado. Para a gente, enquanto síndico, é perfeito você resolver tudo num lugar só. Né? A Viver Bem hoje ela faz síndico profissional, administração e também a terceirização. Então, porteiro, zelador, faxineiro, tem tudo isso lá que a gente presta de serviço. Legal. Você comentou o seguinte, que vocês hoje devem ter, né, várias empresas que auxiliam no processo, mas duas que você mencionou aqui me chamou bastante atenção, que vocês têm uma contabilidade parceira que faz verificações e também tem um escritório de advocacia que também faz a prestação de serviço. Hoje, a contabilidade dos condomínios, ela é terceirizada, né, com essa contabilidade, vocês se sincronizam ou vocês também fazem internamente, você faz com a sua equipe internamente folha de pagamento, né, e todo esse processo? Nós temos essas duas modalidades, né? Nós temos condomínios que eu sou o síndico e tem uma outra administradora. E tá tudo bem, funciona super redondo. Perfeito. E eu tenho os condomínios que a Viver Bem faz também a parte administrativa. E neste caso, sim, eu tenho essa contabilidade que faz folha de pagamento, que faz o controle dos impostos, das obrigações acessórias, né? E nos condomínios que a gente não faz, que aqui tem uma administradora que presta esse serviço, essa contabilidade me ajuda a fiscalizar. Então, quando chega o balancete, eu peço para que dê uma olhada, para ver se tem retenções, e a gente sempre encontra alguma coisinha passando, né? Porque nunca vai ser perfeito, é demais. Nunca vai ser perfeito, sempre vai ter alguma coisa escapando, mas o importante é que, falo novamente do diferencial, é o síndico que consegue implantar esse trabalho para resguardar o condomínio, porque aí eu vou lá, eu tenho uma estrutura por trás que consegue cercar de problemas lá na frente, né? A gente assume condomínios, tem 100 mil reais de débito com a Receita Federal, cara, é muita coisa. E isso você não constrói de um mês para o outro, não. É 1 ano de negligência, 1 ano e meio de negligência, você assume, pega essa bomba no colo e quase sempre morador e Conselho Fiscal não estão sabendo disso. Não. Né? Nessa parte fiscal, a parte contábil, né, muda muito de município para município. E dependendo do serviço que você contrata, é uma regra específica. Às vezes a parte trabalhista funciona exatamente dessa forma. Só citando um exemplo, aqui em Belo Horizonte tem serviços que você contrata de empresas de Belo Horizonte que tem que ter o ISS retido na fonte e outros impostos que é retido na fonte. Assim, para quem está em Curitiba, por exemplo, cara, isso não faz o menor sentido. Tipo, quem recolhe é ele, eu contratei o serviço e ele que se vire, né? Exatamente. O prestador que tem que fazer isso. Aqui não, aqui é o contrário, aqui a gente tem que se preocupar com esse tipo de coisa. E quem sabe no seu município tem regras específicas. Então, você acreditar que, né, você por si só, né, síndico, administrador, que você por si só vai saber tudo e a todo momento, é uma utopia. Exatamente. Porque nesse momento, eu arrisco dizer que lá no Nordeste, no Sudeste, no Sul, independente de onde seja, está acontecendo agora uma canetada de uma jurisprudência que está mudando a legislação do Brasil. E você tem que ficar por dentro disso. Né? E como que você vai fazer isso sem pedir ajuda? Né? Como que você vai fazer isso? Essa parte de tributação, para mim, em condomínios, o governo vem cercando isso muito, você vê com a chegada do E-Social, porque é um lugar que tem muita fuga, né? Obrigado. Tanto de retenção de impostos, da parte de arrecadação mesmo, porque há falhas no acompanhamento, né? Muito recibinho, se tem recibo, você não retém imposto, as obrigações jurídicas de quem emitiu um recibo, é complicado, né? E hoje você cerca demais, você tem MEI que retém imposto. Tem MEI que não retém. Tem MEI que nem pode prestar aquele serviço e presta. É muita coisa. Exatamente. É muita coisa que tem no segmento de condomínios, né? E quando a gente fala dessa evolução do mercado, com todas essas dificuldades, a gente não pode deixar de falar de precificação, que é hoje um tabu muito discutido nesses grupos que eu comentei com você, nas reuniões de síndico, a precificação, né? Existem diferenças no mercado hoje e que passam pela precificação. Não tem como eu, enquanto síndico profissional, que tem uma empresa, que é a Viver Bem, que tem tudo isso que eu comentei com você, vai concorrer com um síndico que está iniciando hoje o seu segundo condomínio numa precificação igual. Não vai acontecer, não tem como. O meu custo embutido ele é muito maior de quem está sozinho, né? Eu sempre tento passar isso nas reuniões, porque você esbarra em assembleias, né? Se você vai cobrar R$ 2.500 num condomínio, chega o seu concorrente e cobra R$ 1.100. Se eu falar com você que eu saio de lá feliz, não sai, mas a escolha é do morador. Sim. Cabe a mim fazer o meu marketing, fazer a minha propaganda ali e tentar convencer os moradores que o preço aparentemente mais alto, na verdade, é um investimento numa melhoria que vai retornar para eles mesmos, né?
Porque acontece assim, e olha só, aqui eu faço um apelo, então, né, às construtoras e aos vendedores, né, as imobiliárias. Acho que assim, as construtoras, os vendedores de imóveis e as imobiliárias, que isso que você comentou, eu já, né, fui buscar imóveis para comprar e, assim, realmente, a taxa condominial, ela entra no mundo do imaginário e da utopia. Isso já aconteceu, eu fui fazer a locação de um imóvel, quanto que é o condomínio? Sei lá, R$300, por exemplo. Quando você vai ver, é 500 e pouco. É 600 e pouco. Né? O imóvel vai ser entregue. Quanto que vai ser a taxa condominial? Olha, né, o pessoal lá dos vendedores, olha, de acordo com o nosso histórico, a gente... não, vai sair mais ou menos R$115 aqui o condomínio. É um chute fora do Cara, não vai. Então, assim, você que vai comprar imóvel ou vai fazer uma locação de um imóvel, busque o verdadeiro valor da taxa condominial. Dá uma olhada na taxa condominial anterior, busque o histórico, saiba como que está aquele imóvel, né, sendo locado, e saiba que aquele valor, ele, obviamente, ele tende a aumentar. E com uma boa gestão, ele tende sim, aí tudo bem, ele pode se reduzir com médio e longo prazo. Mas é uma utopia acreditar que vai custar cento e poucos reais. Hoje em dia... Isso gera dificuldade para contratar o serviço de um síndico profissional. Exatamente. Né? Tá Porque ele vai querer... Imagine, né? O morador, ele tá ali e aí vai participar de uma assembleia. E aí vai aumentar a taxa condominial e a eleição do síndico vai aumentar mais ainda a taxa condominial. Eu falo, não, eu vou pegar aqui o 1.100, igual você falou. Só que esse 1.100, cara, ele não vai, quem sabe, trazer a revisão anual da VCB, por exemplo, da parte de bombeiro. Exatamente. Tem um monte de coisa, monte, cara. E acaba que, assim... Novamente, né, eu falo, não é uma crítica a quem precifica menos, porque eu acho que eu já passei por isso, né, e até pouco tempo precificava mal, né? Comecei a entender a necessidade de realmente precificar da forma correta, que é o seu custo embutido na sua prestação de serviço, né? Então, não é um erro a pessoa que está precificando mais baixo, porque ela está conquistando espaço no mercado. Isso. Eu entendo muito que essa responsabilidade é de quem contrata, né? Eu tenho duas pessoas, eu tenho uma empresa estruturada, que tem uma responsabilidade maior em cima disso, tem patrimônio, então se der algum problema que tem um patrimônio que você pode buscar, ou eu vou escolher um baratinho aqui que é um síndico pessoa física. Não estou criticando, pelo amor de Deus, porque eu também já fui síndico pessoa física, é o momento. E a escolha do condomínio, né? Nós temos condomínios hoje que eu tenho a taxa de condomínio R$350, mas eu tenho condomínio que a taxa é R$3.500. A responsabilidade, você, ao longo da movimentação que está sob a minha responsabilidade, fácil dá mais de R$1 milhão gerindo dinheiro das pessoas. É muita responsabilidade. Então, isso é que a gente tenta passar nas assembleias. O que eu estou contratando com o Zezinho e o que eu estou contratando com a Viver Bem sob a responsabilidade do Múcio. Então, essa precificação ela ainda é muito ampla, muito discutível aqui, principalmente no nosso setor, em Belo Horizonte, que está crescendo demais, como a gente já falou, e região metropolitana, e precisa ser mesmo ajustado para o pessoal entender a responsabilidade, né? O investimento para o morador, ele tem que pensar no retorno que ele vai ter e nas consequências de uma contratação mal feita. Léo, já aconteceu comigo, só para não esticar muito nesse assunto, para a gente seguir a seu roteiro. Fica à vontade. Pessoal aqui. Graças a Deus, não sou síndico perfeito. Não existe síndico perfeito, não existe. Todos nós, enquanto fomos seres humanos trabalhando, estamos sujeitos a erros, a falhas, mas a gente tenta errar o menos possível e aprender com a nossa experiência. Então, tudo isso conta. Você tem quantos anos de mercado? Eu tenho tanto. Você tem quantos anos? Eu tenho 5. Tem certas coisas que talvez o que tem 5, que tem faculdade, não vivenciou com um cara que não tem, né? E eu aprendi muito a sair de condomínios e deixar as portas abertas. E não foi nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro condomínio que eu voltei depois de sair. Que legal. Né? Esse meu segundo condomínio, que tinha 600 apartamentos, fiquei lá 5 anos à frente da gestão. 4 para 5, eu sou muito ruim com as datas. 4 para 5 anos. E eu deixei uma situação muito organizada lá, sabe? Um condomínio que a construtora fez um empreendimento muito simples, e eu entreguei com playground, construímos quadra, pintamos, fiz muita coisa. Foi um trabalho muito bom, individualizando as águas. Até a porta que não abria com fechamento eletrônico, nós colocamos. Fizemos muita coisa mesmo lá. Graças a Deus, eu tenho muito orgulho desse condomínio. E aí,
chega um dado momento, é assim que funciona, por isso que os governos se elegem a cada 4 anos, o síndico também é provisório, uma hora vai cansar e tem que sair mesmo, mas é importante você sair pela porta da frente. E foi o que aconteceu comigo. Uma hora o Múcio não servia mais, nós estamos enjoando da cara desse rapaz aqui. Entrou um outro, eu deixei o condomínio com dinheiro em caixa, rico não, mas deixei com dinheirinho em caixa, que dava para resolver algumas coisas. Passaram-se um ano, fui chamado para voltar. O histórico do condomínio devendo mais de 100 mil reais de dívidas, um monte de situação para serem resolvidas, e mais uma vez nós conseguimos contornar a situação, e hoje eu não sou síndico deles mais, porque optaram por contratar um morador, o condomínio está indo bem, e está tudo normal, é assim que funciona mesmo. Mas é o histórico e o legado que as más escolhas fazem, né? O Múcio não estava legal. Tem situação que não consegue nem explicar por quê. Quando a pessoa fala assim, é porque não tá, é porque não tem resposta, é porque não quer. E vai acontecer, você lida com pessoas, e vai chegar um momento que a relação vai ficar desgastante mesmo, então você tem que sair. E a gente acaba voltando depois para fazer algum trabalho. E isso passa nessa questão do profissional. Não tá bom, substitui. O síndico, eu falo que o síndico ele é passageiro, os moradores ficam. Então vocês têm que tomar muita atenção com quem vocês escolhem, porque o síndico, ele pode gerir bem ou pode gerir mal, e ele vai embora e o problema fica. É gerir o sonho das pessoas e pode virar o pesadelo. Essa é a realidade. Você comentou, a gente entrou bastante na parte também da precificação, e vamos imaginar que você recebeu uma mensagem agora no grupo do WhatsApp ali, o síndico tá começando a falar, puxa, como que eu faço então minha precificação? Né? Hoje, se você pudesse compartilhar com o pessoal, como se fosse uma mensagem de WhatsApp, né? Como que você faria essa precificação? Né? Assim, bem macro, quais seriam esses tópicos que você pensaria e fala, puxa, pelo menos pense nisso? Isso. A primeira coisa é você ter o dimensionamento do condomínio, né? A gente recebe solicitação de proposta e, para mim, esse momento é um momento até de eu filtrar, porque às vezes a pessoa quer só uma proposta para compor lá, porque já tem um candidato. O condomínio tem isso, muita política envolvida nesse sentido, né? Então, eu preciso fazer algumas perguntas. Você tem piscina? Você tem área de lazer? Você tem salão de festa? Você é funcionário próprio ou terceirizado? Porque isso muda bastante, pelo menos no meu modo de pensar. Se você tiver funcionários próprios ou terceirizados, isso muda, principalmente pela responsabilidade de gerir aquela turma que está ali. A quantidade de apartamentos. E se eu puder, eu sempre pergunto se eu gostaria de ir antes, mas às vezes, né, o pessoal não pode receber, mas se é possível ir para eu visitar o condomínio, porque eu vou ver o que ele vai me demandar de trabalho, né? Tem condomínio, Léo, que eu já dispensei. Não, esse eu não consigo pegar. Claro que eu falo, né, não tô com demanda, porque eu sei que o prédio vai me demandar muito. Mas esses são um dos principais tópicos que a pessoa, na hora de fazer a proposta, ela vai ter que navegar por elas. E você pode chegar aí a 150, 200 reais por apartamento, iniciando, dependendo do tamanho do prédio, de 15 a 18, 20 reais por apartamento. É uma média, né? Mas tudo isso depende desses critérios, né? Eu tenho, hoje, não foi sempre assim, eu sempre fazia muito de cabeça, mas eu passei a entender a necessidade de eu precificar corretamente, porque eu tenho os meus custos, né? A empresa tem carro, a empresa tem os síndicos prepostos, eu tenho mais 3 síndicos que trabalham comigo, então essa turma precisa receber para trabalhar. Claro. Você presta uma assistência 24 horas e presta mesmo para urgências e emergências, então você tem que ter em consciência que você pode ter uma emenda de feriado aí que você vai quebrar, que você tem que ir lá ver um vazamento. Hoje, inclusive, antes de vir para cá, 4 e pouca da manhã, estourou uma bomba num prédio, rompeu uma tubulação, estava jorrando água assim, quase 2 metros de altura, muito forte. Então, tinha que prestar assistência, não precisei ir lá, eu até falo isso, que não adianta eu ir lá, que eu não sei consertar, mas providenciar a resolução. Então, você tem que ter isso embutido dentro da sua possibilidade de preço, porque é o trabalho que você vai medir, mas depende do condomínio, depende de onde ele está, como que ele está hoje e o que você quer fazer nele de trabalho, qual que é a expectativa. Tem condomínio que está perfeitinho, você entra, principalmente os prédios novos, é muito bom. Que você já consegue dimensionar o trabalho, que acompanha as garantias, não deixar vencer nada e tal. E tem prédio que tem mais de 40 anos, que tem fachada, tubulação de ferro fundido, que você tem que trocar. Você sabe que você tem uma trabalheira, então você tem que medir bem. E aí, se você precifica baixo, é fato. Lá na frente, você vai ficar cansado, vai ficar fadigado. Na hora que você olha para o que você recebe, você vai desmotivar e não vai dar conta. E aí já passaram 6 meses, faz um péssimo trabalho, se suja no mercado, que é o que acontece, né? Como que vocês se comunicam hoje com os moradores? Porque eu vejo muito assim, histórias de pessoas que estão ali na administração, na gestão do condomínio, e aí elas vão fazer a assembleia, né, a prestação de contas, e aí sempre tem, né, aquele quórum, aqueles moradores que falam, mas vocês não fazem nada, né?
Vocês não... Cara, o que você fez de melhoria, né? Vocês não fazem nada, sempre tá dando problema, a taxa condominial... Só sabem aumentar a taxa condominial, é só isso que vocês sabem fazer, né? Então sempre tem um quórum de pessoas ali. Mas eu penso assim, puxa, elas talvez teve um monte de trabalho que foi feito, mas esse trabalho não foi visto por essas pessoas. Como que vocês fazem hoje para se comunicar com os moradores e falar, puxa, olha, estamos trabalhando e tá aqui, né? Todo o nosso trabalho está sendo mostrado aqui para não chegar a casos como esse. Eu acredito que a maioria dos síndicos, se forem perguntar nos condomínios onde ele presta serviço, vão criticar a falha de comunicação, a falta de comunicação, na verdade, porque é muito dinâmico as coisas que acontecem, né? Então, a gente usa as ferramentas, né, como o Condo, por exemplo, que a gente pode comunicar e deixar programados os trabalhos que estão sendo feitos para que os moradores possam acessar. Eu ainda hoje utilizo os grupos de comunicação de WhatsApp fechados, né? Para poder passar o recado para os moradores daquilo que eu preciso avisar. Evito o grupo aberto, porque senão você não consegue gerir, não adianta. Já tive condomínios que me exigiram participar de grupo aberto. Eu falei, eu fico, mas se a gente combinar um prazo de experiência, 2 meses, prazo de experiência com o grupo, porque não tem como você acompanhar, né? E o grupo, ele atrapalha na sua comunicação, porque o morador, ao invés de ele avisar para você, o portão não está fechando, ele bota no grupo. E aí o grupo, às vezes, tem 2 mensagens, vai lá para baixo, você tem um monte, acabou, né? Então, eu uso as ferramentas de comunicação como aplicativo, por exemplo, grupo de WhatsApp de comunicação. Eu estou investindo em comunicado impresso, parece um retrocesso, mas tá dando certo colocar em quadro de aviso algumas coisas, principalmente no elevador, que a pessoa tem ali, sei lá, 5 segundos de movimentação, dá uma lida num comunicado mais importante. Mas essa é a forma que eu tenho colocado para que os moradores estejam cientes das coisas que estão acontecendo, né? Legal. E são essas estratégias que têm dado certo, essas Muito comunicações. importante. Eu fiz um tempo, e eu estou estudando para poder voltar, que era um jornalzinho do condomínio. Eu tenho um pouco de medo de que a gente tenha um retrocesso, porque sair do papel tem sido muito difícil. Não foi porque não conseguimos finalizar. E tem situações, parece que o pessoal está cansando da tecnologia e quer voltar para o papel. E aí a gente tinha um jornalzinho que era Comunica, chama Comunica alguma coisa, o nome do condomínio. E aí você postava ali todas as informações, o histórico do condomínio, as finanças, como está o consumo de água, o consumo de gás, etc. No verso eu colocava propaganda de fornecedor de pizza, de sanduíche, e aquilo ali se pagava 0 custo para o condomínio e eu conseguia me comunicar. Mas com o tempo a demanda vai crescendo e essas coisas vão se perdendo, né? Você chega num determinado patamar que você não consegue mais ter isso na mão, né? E aí o que eu estou fazendo? Desde o ano passado para cá, me estruturando e reimplantando esses serviços nos condomínios, porque funciona bem, né? Se você entrega um encarte num sinal de trânsito, você recebe que ele é muito comum, você embola e põe no canto. Mas se ele te chama a atenção, seguro para o seu carro, você vai acabar olhando. Então, eu tento fazer isso no condomínio, iniciando pelos assuntos diversos, notícias boas, o que nós fizemos, e no final você vai pôr nas mais chatas, né? Para o pessoal parar e ler. Porque se você se comunicar bem, o seu trabalho vai fluir bem. As pessoas podem não concordar que o síndico fez um serviço tal, mas ele vai entender que foi feito. Concordar não é uma questão que tem que ser feito. Ele pode até não concordar com a multa da vaga que foi estacionada errado. Como aconteceu lá atrás. Mas, cara, o que é certo, está no regimento, é certo, tem que fazer a multa, né? Tem que aplicar e vai embora. Exatamente. Múcio, o tempo passa muito rápido aqui na nossa conversa, aqui no nosso podcast. Se você pudesse compartilhar um pouco, então, como que as pessoas podem encontrar você, podem encontrar Viver Bem, e se você tiver um recado final também para quem está nos ouvindo, fique à vontade, tá contigo. Ótimo. Mais uma vez agradecer essa oportunidade sensacional de poder vir aqui falar um pouco do nosso trabalho, qual é a nossa metodologia, né? E muito satisfeito mesmo de estar aqui com vocês. Espero que siga com muitas pessoas aqui importantes do nosso mercado para a gente poder trocar experiências, tanto quem assiste como quem vem. Tem o meu Instagram, né, que é Síndico Múcio. Tem o Instagram da Viver Bem, que é @viverbem.condomínios. Lá nós postamos a rotina diária do que acontece nos condomínios. Muitos dos nossos condôminos nos seguem por lá e até ficam sabendo as coisas que estão acontecendo, que é uma forma de mostrar a nossa metodologia de trabalho. É um mercado que está em ascensão, tem muitos síndicos surgindo, então você tem que ser diferente. E o seu diferente eu faço vídeos engraçados, tentando realmente atrair o pessoal. Tem gente que às vezes brinca síndico do TikTok, mas a gente não deixa de trabalhar com seriedade, mas colocar um pouquinho da nossa
da nossa forma de trabalho um pouco com humor sobre alguns assuntos, sem diminuir, claro, mas atraindo as pessoas para aqueles assuntos específicos e mostrando o nosso diferencial. Por que eu quero o síndico Múcio no condomínio? Porque é um cara que entende dos assuntos, que sabe conversar, que não vai ter ações aqui, né? A gente não é perfeito, claro que a gente vai falhar sim, mas entender como funciona o condomínio e se estruturar nesse sentido, né? Somos uma empresa que estamos aí atuando, eu como síndico desde 2016, então muitos anos aí de trabalho na trajetória e estamos à disposição dos moradores, né, síndicos que estão iniciando, fiquem à vontade, vamos conversar, né, vamos entender qual que é a expectativa do mercado, o que você espera. Hoje em dia não é só fazer um curso de síndico profissional e se tornar síndico profissional. Quando a pessoa me procura, a primeira coisa que eu pergunto, você mora em condomínio? E tem gente que fala não. E não quer dizer que isso seja um problema, não. Mas eu acho que é um caminho para você começar. Porque se você começar só com curso, é difícil você entrar. E tem gente que pede ajuda, me ajuda a entrar no condomínio, entrar no mercado. E por incrível que pareça, a gente indica. Tem condomínios que eu não pego hoje, não consigo atender. Mas eu indico um parceiro, alguém que está começando, alguém que você pode acompanhar, né? E estou à disposição de todos. Eu acho que esses aprendizados, esses movimentos que Belo Horizonte vem fazendo, né, com diversos síndicos conhecidos e que estão evoluindo e trazendo o mercado de condomínios para uma questão saudável, é sensacional. Fico muito satisfeito de fazer parte desse grupo que está tentando de alguma forma ajudar, né, e contribuir, porque, como eu disse no início da nossa conversa aqui, se os síndicos têm qualificação, se eles estão bem no mercado, o mercado fica bom. Perfeito. Então é legal você concorrer num condomínio porque está trocando síndico, porque ele não atende, mas não atende porque ele é ruim de serviço, vamos dizer assim, porque ele cometeu falhas. Não, porque não encaixou o perfil. E a gente troca. Não por você entrar num condomínio que está arruinado em dívidas, todo problemático, porque o síndico foi corrupto, etc. E alinhar isso por cima é bom. E vocês da Ucondô que estão aqui promovendo esse espaço fazem parte com certeza dessa trajetória aqui no mercado. Nosso grande objetivo é a gente fazer esse mercado ficar mais forte, fazer esse mercado crescer, deixar os moradores com cada vez mais economia, com mais comodidade, né, proporcionar essa segurança para todo mundo. A gente quer conseguir tornar os condomínios inteligentes, deixar esses condomínios cada vez mais inteligentes. Então, um espaço de conversa e um espaço de conhecimento como esse aqui, só assim, tem a ajudar todo mundo que está nos ouvindo a aprimorar também conhecimento. Pessoal, estamos chegando no finalzinho. O Múcio se colocou à disposição para entrar em contato, para ajudar. Falou aqui das redes sociais, vai estar aqui no descritivo do nosso vídeo. Vocês fiquem à vontade para mandar perguntas, para mandar comentários, ideias, sugestões. Aproveitem para seguir o nosso canal, ativem o sininho, deixem seu like e até o nosso próximo podcast.